Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos novamente aqui reunidos para fazer mais um vídeo da Palavra de Deus. E essa semana estive olhando na internet uma pesquisa que fala sobre o Brasil e a espiritualidade e a religião no Brasil. E nessa pesquisa mostra que o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Segundo essa pesquisa, diz que o Brasil tem 86% dos seus moradores, do seu povo, como cristão. 86%. Diz a pesquisa que 50% são católicos, 36% são cristãos evangélicos de várias igrejas, completando 86%. E sobrando apenas 14% da população brasileira para os ateus, para os incrédulos, para os livre-pensadores e para aqueles que não têm religião e para aqueles outros de todas as outras demais religiões que não são cristãos aqui no Brasil. 86% cristão, 14% não cristão. Na totalizar 100% da população brasileira é o que diz esta pesquisa. Veja só. Mas antes de nós começar a estudar e meditar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a deixar seu like, seu comentário. Embaixo do vídeo está em vermelho escrito inscrever-se. Quero te pedir para nos ajudar. Clique nesse botão inscrever, é automático. Você estará inscrito, não paga nada, ajuda muito. É muito importante, veja, esse canal. Você que é cristão, principalmente você que eu estou falando, irmão, irmã, independente de qual igreja que você está servindo a Deus, ajuda muito a nós divulgar esse trabalho para as pessoas dentro do YouTube, para que conheçam a palavra de Deus. Veja que assunto interessante que essa pesquisa mostra, né? Conforme então nós vimos, 86% são cristãos que estão neste país de tamanho de um continente. Mas nós precisamos, para entender realmente o que é ser um cristão, como que se comporta um cristão? Biblicamente, um cristão é ser seguidor de Jesus. Seguir a Jesus. Um cristão verdadeiro é praticar as palavras de Jesus, como Jesus ensinou. É viver a vida de Jesus, como o apóstolo Paulo diz, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Um verdadeiro cristão, ele obedece às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se você diz, eu sou cristão, mas não sigo o exemplo de Jesus, não pratico os mandamentos da sua palavra, não vivo a vontade de Deus, não obedeço às escrituras como Jesus ensinou que nós devemos obedecer, mas você diz, talvez eu não obedeça a tudo isso, mas eu creio em Deus, eu creio de todo o meu coração em Deus. Mas veja o que Tiago diz, capítulo 2 de Tiago, versículo 19, você crê que existe um só Deus? Faz muito bem. Mas até mesmo o diabo crê e não obedece. Não, veja, dizer que crê e não obedecer, isso não adianta nada no mundo espiritual. A Bíblia mostra que se nós tiver fé e não tiver obra, a nossa fé é realmente morta. Em Mateus 12, 46, Jesus está ensinando uma quantidade muito grande de pessoas, de discípulos, e de repente chega a mãe de Jesus, seus irmãos, e alguém chama Jesus dizendo, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te chamando. Jesus olha para todos e diz, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E aponta para os discípulos dizendo, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Então ser cristão não é meramente dizer, eu acredito de todo o coração em Deus. Não é meramente somente ir em uma igreja, uma vez quando sentir no coração. Mas Jesus está dizendo, para ser irmão dele, para ser discípulo dele, para ser filho de Deus, tem que crer nele, mas obedecer sua palavra. Veja que coisa interessante. Aprendemos então que para ser filho de Deus e discípulo de Jesus, servo de Jesus, não basta apenas dizer que crê em Deus e ser religioso, mas é aquilo que Jesus lá em João 3:10 disse para Nicodemos. 3:5 disse para Nicodemos, quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, Nicodemos era o melhor religioso que se encontrou com Jesus até os nossos dias. Nicodemos era do judaísmo, Nicodemos jejuava, era um escriba, doutor na lei, conhecia a palavra de Deus. E Nicodemos foi até o Senhor Jesus, disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse para ele, se tu não nascer da água do Espírito, não entrará e não verá, e nem verás o reino de Deus. Veja, Jesus está dizendo para Nicodemos, não adianta ser religioso, não adianta ter uma religião, você precisa ter uma mudança de vida, um comportamento segundo a santa, inerrante e poderosa palavra de Deus. Então nós podemos concluir, queridos irmãos, que o Brasil é um grande país espiritual, religioso.
Mas se verdadeiramente o Brasil tivesse 86% da sua população cristã, quem estaria no Brasil cometendo essa multidão de crimes que tem no Brasil? Em todos os assassinatos, em todos os estados, todos os corruptos lá em Brasília, toda a corrupção que está dentro deste país, os estrupos que são inúmeros, realmente alarmantes, a violência que não deixa mais os moradores sair de dentro da sua casa, tem que ficar aprisionados, o tráfico de droga, o tráfico de armas, de influência, os adultérios que estão destruindo casamentos, abortos, os divórcios. Quem que comete todas essas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil? É o 14% da população brasileira? Somente esses? Porque um cristão verdadeiro não assassina. Um cristão verdadeiro não comete corrupção. Um cristão verdadeiro não comete estupro, não comete violência, não anda por aí assaltando, não usa de influência para fazer tráfico de arma ou de droga, não anda fazendo e cometendo e praticando adultério, e muito menos concorda com o aborto. Quem são então que estão cometendo, se 86% da população brasileira é cristã, segundo este censo brasileiro? Mas nós sabemos que o Brasil é um país muito grande de extensão, e uma extensão até mesmo que se compara a países da Europa, se compara até um continente, mas é um país muito religioso e pouco cristão. Eu poderia até fazer uma projeção que 14% seria cristão verdadeiro e 85% somente da boca para fora. A maioria são apenas crentes que diz que crê em Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Veja só que coisa mais interessante. Em Mateus 27, Jesus disse para aqueles que se chamavam cristão: apartai-vos de mim, que pratica a iniquidade. Ele dizia: Senhor, no teu nome nós expulsava demônio, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu ia na igreja, eu ajudava os pobres. Já que Jesus disse para eles: apartai-vos de mim, que pratica a iniquidade. Dentro do estudo profundo sobre a palavra iniquidade, a sua raiz profunda em uma etimologia, a palavra iniquidade que Jesus está falando para esses tal cristão é aqueles que praticam a desobediência, aqueles que vivem a desobediência. Então nós podemos ver pela prática da violência, da corrupção, das religiosidades que está acontecendo no Brasil, verdadeiramente esse censo aí ele está extremamente errado. O cristão verdadeiro está muito longe de entrar no percentual de 85% da população brasileira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque veja, alguns podem dizer: não devemos julgar ninguém. Não é julgar ninguém, não é julgar alguém. Simplesmente é colocar em prática a palavra. A Bíblia é muito clara, mostrando que pelas suas práticas nós saberemos que tipo de árvore que está dando fruto. Se é contrário à palavra de Deus, não pode ser cristão. Se não crê nas palavras, não pratica, não coloca na sua vida, como que pode ser seguidor de Jesus? Porque crente todo mundo é. Cristão é outro nível. Cristão é aqueles que são imperfeitos. Cristãos são aqueles que erram. Cristãos são aqueles que praticam, mas não concordam. Eles pedem perdão, lutam para não cometer erro. Não vive no pecado permanente em sua vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós todos. Cristão é seguidor de Jesus e obedecendo a palavra do Pai, como Jesus disse. Eu quero orar por você, estender a oração sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você ainda não é cristão, entregue a sua vida para Jesus e deixe a Deus agir em favor da tua família. E se você crê em Deus, mas não obedece, comece a buscar a Deus, pedir para Deus te ajudar e você comece a obedecer a palavra de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão me ouvindo, por todos os inscritos deste canal de Ensino a Palavra, pelas suas famílias, e peço que o Senhor traga o bálsamo da tua poderosa mão sobre os seus lares, para que eles alcancem a misericórdia e o Senhor faça milagre nesta casa, na vida desse homem e desta mulher, dos seus filhos, na sua vida conjugal, familiar, financeira e espiritual. Te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e um grande abraço.